Ok, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Un poco más libertos. Vocês estão um pouco mais liberados? Ok. Ok. Yo, antes de ir con lo que quiero compartirles, Antes de ir adiante com aquilo que eu desejo compartilhar com vocês, quisiera como sacar una conclusión eu gostaria de repente de tirar uma conclusão de aquello que por ahí mi padre con todas estas experiencias les ha podido dejar. daquilo que o meu pai, com todas essas experiências, de repente pôde deixar para vocês. Qué importante es que nosotros estemos sanos Que importante que é que nós estejamos curados, para que otros puedan ser sanos también. para que outros também possam ser curados. Qué importante que nosotros podamos ser libres Que importante que nós possamos ser livres. para que otros puedan ser libres también. Que importante que a gente seja livre para que outros possam ser livres também. Yo creo que acá está la clave de su experiencia, Eu creio que aqui está a chave da sua experiência, de mi experiencia e da minha experiência, y de la experiencia de todo aquel que es usado por Dios. e de toda a experiência daqueles que são usados por Deus. El que no puede ser libre en algún sentido, Aquele que não pode ser liberto em alguma área, tampoco puede dar libertad a otros. igualmente ele não vai poder ajudar a dar liberdade a outros. Y creo que a esta altura del partido, E creio que a essa altura do campeonato, todos entendemos que Dios quiere usarnos a todos. todos entendemos aqui que Deus quer usar a todos nós aqui. Hay un concepto que él mencionó Existe um conceito que ele mencionou, que quisiera reafirmar. que eu gostaria de reafirmar. Esto no es un don, Isso não é um dom, es un ministerio al que todo creyente está llamado. isso é um ministério que todo cristão é chamado. Cuando lo reducimos a un don, Quando a gente reduz isso a um dom, la iglesia jamás desata su potencial de liberar a todo aquel que está oprimido. a igreja jamais desenvolve o potencial de libertar todo aquele que está sendo oprimido. Imagínense que la ciudad que tenemos que ganar Imagine que a cidade que a gente tem que ganhar aqui dependa en cuanto a ser libres dependa, enquanto a gente seja livre, de solo una persona, de somente uma coisa, de solo una persona. de só uma pessoa. O sea, si depende solo del pastor Lucio, ¿no? Imagina que todas as pessoas que precisam ser libertas dependam somente do pastor Lúcio de libertar todo mundo. Imposible. Isso vai ser impossível. Pero una iglesia que camina Mas uma igreja que caminha con sanidad en su ser interior com cura interior y que sabe las herramientas que el Señor nos enseñó e que sabe as ferramentas que o meu pai ensinou para vocês y que el Señor nos dio, sería. e que o Senhor nos deu, Es fácil que la iglesia entera sea usada en la ciudad. é fácil que a igreja toda seja usada na cidade. Y una persona que puede ser libre de opresión demoníaca, E uma pessoa que pode ser livre da opressão demoníaca, es más fácil que se rinda al Señor y permanezca. é mais fácil que ela se renda ao Senhor e aí permaneça na igreja. ¿Se entiende? Vocês entendem isso? Ok. Buenísimo. Muito bom. Quisiera por ahí no centrarme en darles tantas experiencias, Para que a gente não fique somente em dar muitas experiências, quiero tratar de darles algunas cosas como prácticas sobre liberación. eu gostaria de dar para vocês ferramentas práticas da libertação. Y en esta sesión específica, E nessa sessão específica, hablar de algunos factores para ministrar liberación eu desejo falar sobre alguns fatores para você ministrar a libertação. y también, si me da el tiempo, E se me alcança o tempo. Tu tienes el tempo. ok, mencionar después también formas prácticas para pasos prácticos para liberación. E também mencionar para vocês passos práticos para a libertação. Entonces, arrancando por los factores, Então, arrancando pelos fatores, un factor esencial es entender la autoridad que tenemos en Cristo.
fator essencial a entender a liberdade, la autoridad que tenemos en que Cristo. temos em Cristo. Les quiero leer Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu quero ler Lucas capítulo 10, versículo 19. Papá lo mencionó hoy, O papai mencionou, pero se los quiero leer nuevamente. mas eu quero ler novamente. Dice, yo les he dado poder Eis aí vos dei autoridade a ustedes para vocês, para caminar sobre serpientes y alacranes para pisardes sobre serpentes e escorpiões, y para vencer toda la fuerza del enemigo e sobre todo o poder do inimigo, sin sufrir ningún daño. e nada absolutamente vos causará dano. O sea, lo primero que nos habilita para ministrar libertad Então, o primeiro que nos habilita para ministrar libertação es que nos fue delegada autoridad. é que nos foi dada a autoridade. Fíjense que la autoridad no nos pertenece. Preste atenção que a autoridade não pertence a gente. Yo les he dado poder. Eu dei a vocês poder. O sea, la autoridad viene delegada. A autoridade vem delegada. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, E Jesus disse no Evangelho de João: así como el Padre me envió a mí, assim como o Pai me enviou a mim, yo los envío a ustedes. eu envio a vocês. Fíjense la cadena de autoridad. Prestem atenção sobre a cadeia de autoridade, hierarquia. Jesús está delegándonos poder y autoridad. Jesus está nos delegando poder e autoridade. Entonces no es en nuestro nombre, Então não é o nosso nome, no es en nuestra capacidad. não é na nossa capacidade. Todos los que estamos acá, Todos os que estavam aqui, humanamente somos limitados, humanamente somos limitados, pero en la autoridad que Dios nos ha delegado, mas a autoridade que Deus nos delegou nos permite subirnos a una ola nos permite subir a essa onda que es sobrenatural, que é sobrenatural, que va más allá de nuestras capacidades. que vai mais além das nossas capacidades. Humanamente no podemos echar fuera un demonio, Humanamente a gente não consegue expulsar um demônio, pero como tenemos autoridad, mas como nós temos a autoridade, como no es en nombre de David, como não é no nome do Davi, sino en el nombre de Cristo Jesús, senão que é no nome de Cristo Jesus, nombre sobre todo nombre, o nome sobre todo nome, algo sobrenatural sucede. algo sobrenatural acontece. Entonces, necesito tener la convicción Então eu preciso ter a convicção de que tengo autoridad de que eu tenho al autoridade estar en Cristo. ao estar em Cristo. Ya no estoy por mi cuenta, Não estou por minha conta. no vivo según mi voluntad. Eu não vivo segundo a minha vontade. Yo rendí mi vida al Señor Eu rendi a minha vida ao Senhor. y estoy caminando en su voluntad. E eu estou caminhando na sua Y vontade. caminar en su E voluntad caminhar na sua vontade me mantiene conectado a esa autoridad delegada. me mantém conectado a essa autoridade delegada. Amén. Amém? Entonces, Él nos dio esa autoridad Então Ele nos deu essa y autoridade. esa es garantía de victoria. E isso é garantia da vitória. Amén. Amém? El segundo factor O segundo fator es mi vínculo con Dios. é o meu vínculo com Deus. Lo que a mí me permite ministrar libertad O que a mim me autoriza ministrar liberdade, libertação, tiene mucho que ver con mi vínculo con Dios. tem muito a ver com o meu vínculo, a minha relação com Deus. Porque el ministerio público de cualquier individuo Porque o ministério público de qualquer indivíduo es fruto de su intimidad con el Señor. é fruto da sua intimidade com o Senhor. Si yo en mi intimidad con el Señor Se eu, na minha intimidade com o Senhor, cultivé una relación cultivei uma relação de completa dependencia de completa dependência y vivo mi vida pública e vivo a minha vida pública desde ese lugar, desde esse lugar, es imposible que Dios no me respalde. é impossível que Deus não me responda. Y yo he entendido en los años Eu entendi nos anos que el lugar más íntimo que tengo que o lugar mais íntimo que eu tenho ni siquiera es mi habitación, nem sequer é o meu quarto, sino mi corazón. senão que é o meu coração. Lo que pasa en mi cuarto es muy valioso. O que acontece lá no meu quarto é muito valioso. Hablo de la soledad, ¿no?
aquilo de estar sozinho, a sós com Deus. Pero mi dependencia desde el corazón con el Señor Mas a minha dependência desde o coração de estar com o Senhor es fundamental. é fundamental. Y la falta de sanidad interior, E a falta de cura interior, la falta de libertad, a falta de liberdade, atenta directamente ela vai contra diretamente de mi capacidad a minha capacidade de permanecer con mi corazón de permanecer com o meu coração enfocado en el Señor, enfocado em Deus, conectado con Él. conectado com Ele. Y acá aparecen las disciplinas espirituales. E aqui aparecem as disciplinas espirituais. ¿Cómo yo puedo ser íntimo de Dios? Como eu posso ser íntimo de Deus? Lo que cultivo como un estilo de vida O que eu cultivo como um estilo de vida es clave para que eso suceda. é chave para que isso aconteça. Una vida de oración, Uma vida de oração, una vida de ayuno, uma vida de jejum, una vida en donde la espiritualidad uma vida onde a espiritualidade con la que convivo diariamente com a que eu convivo diariamente siempre me tiene listo sempre me tem pronto para responder para responder a la necesidad de la gente. à necessidade das pessoas. Ahora, vamos a ser conocidos en el mundo espiritual Agora, vamos ser conhecidos no mundo espiritual por lo que practicamos espiritualmente. por aquilo que praticamos espiritualmente. Pablo era un hombre de oración y de búsqueda espiritual. Paulo era um homem de oração e busca espiritual. Y eso lo respaldaba E isso respaldava en su ministerio público. o seu ministério público. Entonces, gran parte de la seguridad que viene Então, grande parte da segurança que vem para ministrar libertad para ministrar liberdade nace de mi relación con Dios. nasce da vida de oração com Deus. Esto mismo se aplica Isso mesmo se aplica aún a otras cuestiones vinculadas a lo sobrenatural. a outras questões vinculadas ao sobrenatural. O sea, por eso, invertir mi vida en oración, Por isso, investir minha vida em oração, en ayuno, em jejum, en meditación de la palabra, em meditação da palavra, jamás es pérdida. jamais é uma perda de tempo. Siempre es ganancia. É sempre ganho. Amén. Amém? El tercer factor O terceiro fator es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Porque en realidad, si vamos a expulsar demonios, Que na verdade, se a gente vai expulsar demônio, es a causa de la obra del Espíritu Santo. é a causa do Espírito Santo. Y Jesús lo dijo en Mateo 12, 28. E Jesus disse em Mateus 12, 28, Si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, porque se expulsa os demônios por meio do Espírito de Deus, eso significa que ha llegado a ustedes isso significa que chegou a vocês el reino de Dios. o reino de Deus. Fíjense que quien materializa el reino de Dios en la tierra Preste atenção, porque aquilo que manifesta o reino de Deus fisicamente na terra es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Es por medio de él que hay sanidad, É através dele que existe cura, es por medio de él que hay libertad, é através dele que existe liberdade, es por medio de él que las cosas sobrenaturales pueden suceder. é através dele que as coisas sobrenaturais acontecem. Por eso Cristo Por isso, Cristo significa el ungido, significa, o termo Cristo significa ungido. o sea, el que está lleno del Espíritu. É o que está cheio do Espírito. El Evangelio de Juan dice que Jesús tenía O Evangelho de João diz que Jesus tinha el Espíritu sin restricciones, o Espírito sem restrições. el Espíritu Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Fíjense qué llamativo esto, porque nosotros podemos tener quizás al Espíritu Santo De repente nós podemos ter o Espírito Santo con restricciones. com restrições. Jesús Jesus es el modelo é um modelo perfecto perfeito de lo que estamos llamados a hacer. daquilo que somos chamados a ser. Nuestra falta de sanidad, A nossa falta de cura, nuestra falta de a libertad, nossa falta de liberdade, pone restricciones a la obra de Dios. coloca restrições. Entonces quizás Él quiere usarnos De repente ele deseja usar-nos y no puede usarnos. e não pode usar-nos. ¿Se entiende? Se entende isso? Me estoy acordando de una experiencia, no me quiero tirar a las experiencias, pero Eu estou me lembrando de uma experiência, eu não quero me meter aí no território das experiências,
Saben, me he dado cuenta que a veces uno no sabe de qué necesita ser libre. Mas sabe que às vezes eu me dei conta de que às vezes a gente não sabe do que a gente precisa ser liberto. Y nuestra permanencia de búsqueda A nossa permanência de busca en la presencia de Dios na presença de Deus nos va haciendo libre nos vai fazendo livres de cosas que desconocemos. de coisas que nem conhecemos. Yo hace unos 10 años atrás Eu faz 10 anos atrás, ayuné 40 días. eu jejuei por 40 dias. No es algo de lo que siempre hablo, Não é sempre algo que eu sempre faço, pero hubo una experiencia mas teve uma experiência. al cuarto día Ao quarto dia de ese ayuno que era desafiante para mí en todo sentido, desse jejum, que era desafiante para mim em todos os sentidos, porque me había alejado del mundo, porque eu tinha me afastado do mundo. no solo no estaba comiendo, Não só eu não estava comendo, sino que nunca me había sentido tan solo. senão que eu jamais havia me sentido tão sozinho. Un amigo me había prestado su cabaña Um amigo me emprestou a sua cabana, né, um o seu campo. chalé, en un campo num campo, cerca de Brasil. Perto do Brasil. Y me di cuenta cuánto apego tenía la gente. E eu me dei conta o quão apegado eu era às pessoas. Y la pasé tan mal E eu passei tão mal hasta el cuarto día. até o quarto dia. Pero tuve una experiencia el cuarto día. E aí no quarto dia eu tive uma experiência. Era verano, Era verão, pero esa zona es muy alta mas essa região é muito alta. y yo no tenía calorías. E eu não tinha calorias. Tinha comida. Não tinha calorias para me aquecer. Entonces tenía frío. Então eu sentia frio. Es raro Misiones con frío. Mi zona, mi región, ¿no? Con frío es raro. A minha região com frio é esquisito, né? Eu sou de Misiones. Entonces me fui a buscar leña Então eu fui buscar lenha para prender un hogar a leña. para Una cocina a leña. acender ali uma lareira, uma cozinha a lenha. Y cuando quiero agarrar la leña, E quando eu fui buscar, desejava buscar lenha, una serpiente me tiró un tarascón. e uma serpente veio e me deu uma mordida. Yo cuando era chico era arquero, Quando eu era garoto, criança, eu era goleiro. entonces tenía buenos reflejos. Então eu tinha um bom reflexo. Y saqué rápido la mano. E aí tirei rápido a mão. Pero al instante sentí en mi espíritu E no instante eu senti o meu espírito que eso era una experiencia espiritual. que isso foi uma experiência espiritual. Fue al instante, fue en el mismo momento. Foi a um instante ali, foi ao mesmo momento. Y me puse a reprender, E aí me coloquei a repreender aquilo. después de 4 días de estar realmente mal, Depois de 4 dias de estar realmente mal, oprimido, oprimido, me puse a reprender eu comecei a repreender mientras agarraba pedazos de leña enquanto eu agarrava os pedaços de lenha y le tiraba a la serpiente. e jogava na serpente. Si hay algún animalista acá, me perdona. Se existe algum defensor dos animais aqui, me perdoe, por favor. Amo los animales, Eu amo os animais. pero en misiones con amar a los animales no alcanza. En mi tierra, con na minha amar a animales no alcanza. Na minha terra, os animais não alcançam de tanto. Hay que matar serpientes cada 2 por 3, sinceramente, ¿no? Sinceramente, ali na região que eu vivo, tem que matar 2 a 3 serpentes aí. Pero esta experiencia no es muy usual. Mas essa experiência não é muito comum. Fue una experiencia espiritual. Foi uma experiência realmente espiritual. Porque cuando maté a la serpiente, Porque quando eu matei a serpente, orando y tirándole leñas, e orando e tacando pedaço de lenha nela, algo en mí se rompió. algo dentro de mim rompeu. O sea, en ese momento no supe de qué fui libre. Nesse momento, eu não me dei conta do que eu fui liberto. En el tiempo entendí E ao largo do tempo, eu entendi que Dios me había hecho libre de mi apego emocional a la gente. que o Senhor me libertou do apego emocional que eu tinha das pessoas. Entonces,
a veces no sabemos de qué necesitamos ser libres, Às vezes a gente não sabe do que realmente a gente precisa ser livre. pero permanecer buscando la presencia del Espíritu Santo Mas ao permanecer na presença do Espírito Santo, nos va trayendo luz y libertad. ¿Sería? ele vai nos trazendo luz e libertação. ¿Me siguen hasta acá? Vocês me seguem aqui? No. Y el cuarto factor que quiero mostrarles Então, o quarto fator que eu desejo mostrar para vocês es la fe, é a fé como un factor fundamental para ministrar libertad. como um fator fundamental para ministrar a liberdade. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20. Preste atenção no que fala Mateus capítulo 17, do 19 ao 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús Depois os discípulos se aproximaram de Jesus y en privado le preguntaron, e no secreto perguntaram para ele: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Y Jesús le respondió, E Jesus respondeu: por tener tan poca fe. porque vocês tiveram muita pouca fé. Les aseguro que si tienen fe Eu afirmo que se vocês tiverem fé, tan pequeña como un grano de mostaza, ainda que seja pequeno como um grão de mostarda, podrán decirle a esta montaña, vocês vão poder dizer a essa montanha: trasládate de aquí para allá, passa daqui para esse lado. y se trasladará. E a montanha vai passar para o outro lado. Para ustedes nada será imposible. Para vocês, nada vai ser impossível. O sea, si nosotros no tenemos fe en Dios, Mas se nós não temos fé em Deus, que eso es una convicción que é uma convicção de que Dios va a actuar cuando nosotros nos movilicemos, que o Senhor vai atuar quando a gente se mobiliza, va a ser imposible ver su respaldo vai ser impossível ver o seu respaldo en aquello que estamos llamados a hacer. naquilo que somos chamados a fazer. ¿Se entiende? Você entende isso aí? O sea, si yo voy a ministrar liberación, Se eu for ministrar a libertação, necesito fe, eu preciso de fé. tengo que creer. Eu tenho que crer. Y yo me encuentro con muchos cristianos E eu me encontro com muitos cristãos que me afirman tener miedo a Satanás. que me afirmam que eles têm medo do diabo, medo de Satanás. Creo que ahí hay mucha ignorancia. Eu creio que pegou muita ignorância nele. Pero no lo digo en un sentido de desprecio, ¿no? Não no sentido de desprezar ele, Sino de no comprender el mundo espiritual. mas senão dele não compreender o mundo espiritual. Porque al diablo no le importa si vos le temés o no le temés. Porque ao diabo não importa se você entende ou não entende ele. Él te quiere destruir. Ele quer destruir você. Hay gente que tiene ese concepto: Tem pessoas que têm esse conceito. si yo no me meto con el diablo, Se eu não me meter com o diabo no se mete conmigo. o diabo também não vai vir para cima de mim. El diablo se va a meter igual con O vos. diabo vai vir para cima de você igual. Y por otro lado, hay gente que mistifica la guerra espiritual. Por outro lado, existem pessoas que mistificam a guerra espiritual. ¿En qué sentido? Em que sentido eu digo? En que quieren hacer creer que la guerra espiritual es algo como, no sé, grande, impactante. Eles querem fazer crer que a guerra espiritual é algo grande, impactante, Que pasa cada tanto cuando alguien se manifiesta, que acontece a cada momento que alguém se manifesta, cuando en realidad la guerra espiritual quando em realidade a guerra espiritual es una realidad con la que convivimos é uma realidade na qual a gente convive todos los días. todos os dias, Nos atraviesa. nos atravessa. No podemos negarnos a si participamos o no. Nós não podemos negar se participamos ou não. En algún lado de los dos bandos estamos. Em algum lado desses bancos a gente vai estar. O el enemigo tiene alguna influencia, Ou o inimigo vai ter influência, o somos conscientes de quiénes somos en Cristo ou somos conscientes de quem nós somos em Cristo. y peleamos desde el bando de la luz, ¿no? E a gente luta desde o lado da luz. Entonces, mejor como hijo de Dios ser consciente Então, melhor como filho de Deus ser consciente para pelear la buena batalla.
para pelear la buena batalla de para la que a fe. gente possa lutar a boa luta, o ¿Se bom entiende? combate. Você entende isso aí? Entonces, en este momento quisiera darles algunas cosas como un modelo práctico para liberación. Então, nesse momento, eu gostaria de dar alguns conselhos práticos sobre a libertação, modelos práticos. Cuando digo un modelo práctico, digo como un paso a paso Quando eu digo um modelo prático, eu digo um passo a passo, que quizás puede ser útil como fórmula que talvez possa ser útil como uma fórmula, y sintetizan muchas de las experiencias que hoy escucharon que sintetiza um pouco das experiências que eu tenho ouvido y les va a permitir e que vai permitir. que el Señor... ¿Me quiere ofrecer café? ¿Querés? Bueno. Sí, no me molesta si me traen café. Bueno, café para ele. Y nos va a permitir E vai permitir, gente, que Dios también nos pueda usar a nosotros. que Deus também possa usar a nós. Y el primer paso en este sentido Então, o primeiro passo nesse sentido es encontrar que la persona quiera ser libre. é encontrar que a pessoa queira servir. Hoy papá habló de una experiencia de alguien que no quería ser libre. O papai contou uma experiência de alguém que não queria servir. Y esto es muy usual. E isso é muito comum. A mí muchas veces las madres o los padres me hablan A mim, muitas vezes, me fala o pai, a y mãe, me dice, pastor, ¿puedo hablar con mi hijo? pastor, você pode falar lá com meu filho? No quiere saber nada el hijo. El hijo no quiere saber nada O con filho Dios. não quer saber nada de Deus. O te mandan a visitar a alguien Ou mandam você visitar alguém y la persona no quiere saber de Dios. e Es a pessoa não quer saber de Deus. una ocurrencia del amigo, del familiar. É uma ocorrência do amigo, do familiar. Si una persona no quiere ser libre, Se uma pessoa não deseja ser livre, no va a ser libre. não vai ser liberta. Es importante entender esto, É importante que você entenda isso, porque si no perdemos el tiempo. porque senão a gente perde tempo. Y el enemigo, de alguna manera, gracias, E o inimigo, de alguma forma, sigue teniendo autoridad ele segue tendo autoridade. y mete la cola de alguna manera. E aí ele mete a cauda dele de diabo no meio. Y cuando encontramos a una persona que quiere ser libre, E então, quando a gente encontra uma pessoa que deseja ser livre, el paso el paso inicial más sencillo, o passo inicial mais sensível, mais simples, más simple, es que la persona en realidad pueda confesar é que a pessoa, na verdade, possa confessar un pecado si es que cometió un pecado, pecado, se cometeu pecado, contar aquello que lo marcó o lo hirió. contar algo que feriu ele, que marcou ele na vida. Si tiene que arrepentirse de algo, uno debería guiarlo a poder arrepentirse de lo que sea. Talvez se ele tenha que se arrepender de algo, Pero esto es como lo inicial para quitarle cualquier autoridad al enemigo. mas isso é o passo inicial para tomar a autoridade sobre o inimigo. Aún luego llevar a la persona que le pida perdón a Dios. Levar essa pessoa que ela peça perdão a Deus. Porque quizás la persona no lo sabe, pero el pecado pone un límite con Dios, Porque talvez una a pessoa separación não con Dios. saiba, mas o pecado põe um limite entre ela e Deus. Y cuando nos arrepentimos de lo que hicimos mal, E quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos mal, a la vez estamos restaurando nuestro vínculo con Dios. e de uma forma a gente está restaurando o nosso vínculo com Deus. Luego de esto es clave en realidad lo que hoy hicimos, ¿no? Que es perdonar a cualquier persona que nos pudiera haber hecho algo, ¿no? Logo, isso se torna chave nessa ministração para que a pessoa possa ser livre, verdadeiramente livre. También quizás quitar autoridad si el enemigo tomó autoridad en algún área. Talvez tomar a autoridade, caso o inimigo tenha tomado autoridade em alguma área, Que puede ser, no sé, una atadura sexual, que pode ser uma forma de ligação através da área sexual, una ligadura almática. uma ligação de alma. Si hay pactos
es importante romperlos. Se existem pactos ocultos, precisa quebrar. Entonces es importante que uno quizás, si ministra liberación, É importante, talvez, se alguém vai ministrar a libertação aqui, entrevistar a la persona si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? entrevistar a pessoa, se temos a oportunidade de fazê-lo, O sea, preguntarle, ¿no? perguntar a essa ¿Desde pessoa cuándo esto empezó? desde quando isso começou na vida dela, ¿Cuándo la opresión comenzó? quando a opressão começou na vida dela, ¿Cuándo las manifestaciones empezaron? quando as manifestações começaram na vida dela, Porque la gente a veces hace cosas porque às vezes as pessoas fazem coisas y ignoran que por eso que hicieron, Satanás tomó autoridad. e ignoram isso e por causa disso Satanás toma autoridade. Y se me vienen a la mente experiencias que he tenido con personas Me vem à mente agora experiências que eu tive com pessoas que en ignorancia que, por causa da ignorância, hicieron pactos fizeram pactos con demonios com demônios a través de tatuajes. através de tatuagens. No tomen esto como que estoy predicándoles contra los tatuajes, Por favor, não tomem isso que eu estou aqui pregando contra a tatuagem. porque no es el punto. Não, esse não é o ponto que eu estou falando aqui. Pero el enemigo a veces utiliza Mas às vezes o inimigo se utiliza algo en lo que está implicado la sangre algo que esteja conectado, relacionado ao sangue, para atar a gente para prender pessoas, con personas que com fallecieron. pessoas que morreram. Hay gente que por su alma Tem pessoas que, por sua alma, actúan en ignorancia elas agem em ignorância. y eso a veces abre puertas al enemigo. E isso abre portas para o inimigo. Ojo, porque el enemigo puede entrar por donde menos lo pensamos. Cuidado, porque o inimigo ele também pode entrar pelo lugar menos óbvio, que a gente menos pensa. Después hay algunos casos que son bien obvios, ¿no? E alguns casos são bem óbvios. Hace varios años atrás, Fazem vários anos atrás, Dios me permitió conducir a mi primo Deus me permitiu conduzir ao meu primo a Cristo, a Cristo, a que él se entregue a Cristo. que ele se entregue a Cristo. Un día estaba en la provincia de Buenos Aires Dia ele estava na província de Buenos Aires, visitando a mi abuela visitando a minha avó, y él me estaba esperando e ele estava me esperando. cuando se enteró de que yo iba a esa ciudad, ¿no? Quando ele se deu conta de que eu ia a essa cidade, No me podía ni siquiera hablar não podia nem sequer falar comigo, de lo mal que estaba. de tão mal que ele estava. Se había intentado quitar la vida 2 veces. Ele tinha tentado se suicidar 2 vezes. Venía con adicciones. Ele vinha com vícios. Un hombre re esforzado, trabajador, Homem muito esforçado, muito trabalhador, pero que vivió en su hogar. mas que viveu no seu lar. Se llevó lo peor, sería. Passou o pior com ele. Mi tío con él fue muy duro. O meu tio com ele foi muito ferido. Y en mi primo, una cosa fue llevando a la otra. E nele, no meu primo, uma coisa foi levando ele a outra coisa. Y la gota que derramó el vaso E a última gota que derramou, a gota d'água, qué difícil traducir a tu gota amigo, d'água. ¿no? Sí. Fue que se puso en pareja con una mujer que estaba en el Umbanda. foi que ele se juntou com uma mulher, se fez casal com uma mulher que estava na Umbanda. Pero antes de eso, Mas antes disso, ya venía mal. ele já vinha mal, Con drogas. com droga, Había hecho un pacto, e ele tinha feito um pacto. no sé si existe acá, Eu não sei se isso existe aqui. no creo. Não acredito. Se llama Gauchito Gil. Que chama Gautito Rio. People lo conoce. Se people, l'argentino não conhece. Sí. É uma entidade lá do. Era un delincuente Esse Gautito Gil era um delinquente, um bandido, que la gente lo santificó. que as pessoas canonizaram ele, santificaram ele. Y hay todo un culto en torno a él. Então as pessoas fazem um culto a esse bandido.
Una locura. Uma loucura. Mi primo se lo tatuó acá. E o meu primo tatuou o Gautito Gil aqui nas costas. Impresionante. Impressionante. A veces podemos hacer cosas por total ignorancia, ¿no? Às vezes nós podemos fazer coisas como por total ignorância. ¿Saben lo que le costó a mi primo ser libre? Sabe o que custou pro meu primo para ele ser liberto? Y justo ahora en el viaje E justo agora na viagem, veníamos hablando con mi papá a gente vinha no carro conversando com o papai. lo bien que hoy está. O bem que hoje ele está, quão bom ele está. Sí, él dejó todo lo que tenía en la provincia de Buenos Aires, Ele abandonou tudo que ele tinha lá na província de Buenos Aires. vendió todo Vendeu tudo y se vino a nuestra ciudad e veio para nossa cidade para ser discipulado. para ser discipulado. Y ahora está por ser papá. E agora ele vai ser papai. Se casó, Ele casou, se volvió un empresario. ele se transformou em um empresário. Después de haber trabajado en el campo, Depois de ter trabalhado na fazenda, no campo, olvidado por el mundo, olvidado por todo, esquecido rechazado por pelo todo. mundo, rejeitado. Y hoy le va mejor que a todos nosotros, Daniel. Hoje ele está melhor que todos nós aqui. En un año se compró una camioneta último modelo. No ano passado ele comprou uma caminhonete do último ano, Se, modelo. se compró casa propia Comprou casa própria. y vive dando libertad a otros. E ele vive dando a liberdade, libertando outras pessoas. Impresionante. É impressionante. Pero estaba atado por todos lados. Mas ele estava preso, atado em todos os lados da vida dele. Entonces, el mundo espiritual es real. O mundo espiritual é real. Y nosotros necesitamos entender que Dios quiere liberarnos para llevar libertad a otros. Então Deus quer levar a gente ao entendimento que o Senhor quer nos libertar para que a gente possa libertar outros. Quiero terminar este tema de los pasos. Então eu quero terminar esse assunto dos passos aqui. O sea, si hay algún tipo de pacto, Ou seja, se existe algum tipo de pacto, necesitamos romperlo. a gente precisa quebrar. Si hubieron sucesos Se tiveram sucessos que marcaron nuestra vida, que marcaram a nossa vida, necesitamos renunciar a eso. nós precisamos renunciar isso. Y estoy acordándome de algo que me pasó en estos días, E eu estou me lembrando de algo que aconteceu nesses dias, porque vengo ministrando sanidad y liberación porque eu venho ministrando libertação e cura a alguien que hace pocos meses conoció a Jesús. a alguém que faz pouco tempo conheceu Jesus. Y la primera vez que nos juntamos, E na primeira vez que a gente se juntou, él me dijo, yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia. e ele me disse: olha, eu não me lembro muito da minha infância. Tuvo una infancia muy dura. Eu tive uma infância muito difícil. Su papá era un alemán, O seu pai era um alemão, un gringo duro, daqueles gringo duro, que le dio de palos. que batia nele de paulada. Y era alcohólico O cara era alcoólatra y la pasó muy mal. e ele passou a infância muito mal. Y no se acordaba casi nada, Ele não lembrava quase nada, porque tampoco había vivido nada bueno que él recordara, ¿no? porque igual ele não tinha nada bom para se lembrar. Y lo que le pasó a él es algo que lo he visto muchas veces. E o que aconteceu com ele é algo que eu tenho visto muitas vezes. ¿Cómo ministro a alguien que no sabe de qué cosas quizás debe ser libre? Como eu ministro uma pessoa que talvez não saiba das coisas que ela precisa ser liberta? Pero ahí tenemos al Espíritu Santo. Mas aí nós temos o Espírito Santo. Entonces yo le dije, mira, vamos a orar. Então eu disse: olha, vamos orar agora. Y vos vas a orar y ayunar en estos días Então você vai orar e vai jejuar nesses dias. una oración específica. Uma oração específica. Espíritu Santo, revelame O Espírito Santo me revele de qué debo ser libre. do que eu preciso ser livre. Trae a memoria Me traga à memória aquello que yo no recuerdo. aquilo que eu não me recordo. Y este muchacho, E esse rapaz, en esa semana, nessa semana, después de hablar conmigo, depois de ter falado comigo, estuvo ayunando y orando por esto. eu tive orando e jejuando por isso. Y un día él tiene un sueño E um dia ele tem um sonho, en donde ve, aonde ele vê, en ese sueño, nesse sonho, que su hermana estaba abusando de él.
que a sua irmã estava abusando dele. Su hermana. A sua irmã. Y él se despertó y dijo, E ele acordou com isso e falou: que? y dijo, ¿esto es un sueño o es un recuerdo? E disse: será que isso é um sonho ou é uma lembrança? Su hermana no vive en la misma ciudad que él. A sua irmã não vive na mesma cidade que ele. Y como era un tema delicado, E como era um tema delicado, no se animaba a hablárselo por teléfono. ele não se animava a falar isso por telefone. Entonces, justo él tenía que viajar hacia la ciudad donde vive su hermana. Então, justamente, ele tinha que viajar à cidade que vivia a sua irmã. Y en esos días pudo verla en persona. E então ele tinha que... ele poderia ver a sua irmã pessoalmente. Y créanme cuando les digo E acredite em mim quando eu digo para você que cuando habla con su hermana y le cuenta e que quando ele fala com a sua irmã e conta o y le sonho pregunta si esto había sido así, e pergunta à sua irmã se isso havia realmente acontecido, ella se quiebra en llanto ela se quebra chorando y le confiesa que sí. e confessa a ele que sim. Y también le cuenta E aí também lhe conta que años antes que anos passados ella misma había sido abusada. ela também tinha sido abusada. Fíjense cómo es el Espíritu Santo. Então, olha só, presta atenção como o Espírito Santo trabalha. Si nosotros permanecemos en Él, Se a gente permanece nele, es imposible que no seamos libres. é impossível que a gente não seja livre. Porque si no sabes de qué ser libre, Porque se você não sabe do que você precisa ser liberto, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. o Espírito Santo vai revelar para você. Entonces, en estos pasos prácticos para ministrar liberación, Então, nesses passos práticos para se ministrar a libertação, lo último de todo, o último de tudo, una vez que uno quita el derecho al enemigo, uma vez que tira o direito do inimigo, que quizás entró por el pecado, que talvez entrou pelo pecado, que entró por heridas, entrou por feridas, por traumas, por traumas, por herencia, por herança, lo último es tomar autoridad. o último é tomar a autoridade. Nosotros que estamos ministrando libertad Nós que estamos ministrando a libertação contra todo espíritu que había entrado a esa persona contra todo espírito que entrou nessa pessoa y ordenar a ese espíritu que salga. e ordenar a esse espírito que saia. Y yo me he dado cuenta que luego de esto E eu me dei conta que ao largo disso es importante pedirle al Espíritu Santo é importante você pedir ao Espírito Santo que venga a llenar a esa persona que venha encher essa pessoa para que ocupe el espacio que quizás el enemigo dejó. para que ocupe o espaço que de repente o inimigo deixou. Entonces, estas cosas prácticas Então essas coisas práticas que quizás estoy tratando de resumir ahora, que talvez eu esteja tentando resumir, y todo aquello que antes por las experiencias ustedes escucharon, e tudo aquilo que vocês talvez pela experiência vocês ouviram, son cosas que están al acceso de todos nosotros. são coisas que estão ao acesso de todos nós. Si vos estás haciendo discípulos, Se você está discipulando o pessoas, sea, guiando a personas a parecerse a Cristo, guiando pessoas a se parecerem mais com Jesus, necesitas crecer en tu capacidad para poder ministrar libertad y sanidad. você precisa crescer na capacidade de ministrar libertação e cura. ¿Sí? Vete, o sea, mirate capaz de que Dios puede usarte. E se olhe como uma pessoa capaz de que Deus possa usar você. Y necesitamos arrancar por ahí, ¿no? Nós precisamos começar por isso. Y después Dios se va a encargar de hacer lo demás. E depois Deus vai se encarregar de fazer o resto. Amén. Amém? Ok. Yo quisiera orar y cerrar acá por este momento. De repente eu quero orar e encerrar agora somente por esse momento. Y en la última sesión E aí na última sessão agora, na final, vamos a hablar de la importancia de mantener la libertad nós vamos falar da importância de manter a libertação y poder ministrar más e específicamente poder ministrar mais especificamente
cualquier necesidad y cualquier opresión a qualquer necessidade ou qualquer opressão que esté quizás perturbándote. que de repente esteja tentando perturbar você. Amén. Amém? Pero ahí donde estás, ni siquiera te pares. Aí mesmo onde você estiver, você não precisa levantar. Quiero hacer simplemente una oración para cerrar Eu este quero momento. simplesmente fazer uma oração por você. Espíritu Santo de Dios, Espírito Santo de Deus, yo te pido en el nombre de Jesús eu te peço em nome de Jesus, que en este momento reveles que nesse momento o Senhor revele de qué estás queriendo hacernos libre, de que o Senhor deseja nos libertar, de qué estás deseando sanarnos. do que o Senhor deseja nos curar. Trae revelación en este momento. Traz agora, nesse momento, revelação. Trae luz en este momento. Traz luz nesse momento. Aún trae recuerdos en este momento. Ainda traga lembranças nesse momento. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Nosotros te damos autoridad Nós te damos a autoridade para que hoy te manifiestes con poder. para que o Senhor se manifeste com poder. Por eso, Señor, prepara el ambiente Por isso, Senhor, começa a preparar o ambiente para que toda obra de las tinieblas para que toda a obra das trevas sea deshecha seja desfeita y para que toda cadena e para que toda cadeia que la oscuridad utilizó para atarnos que a escuridão utilizou para prender pessoas aqui sea quebrada. seja quebrada En el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Te damos toda la autoridad Nós te damos toda a autoridade para traer libertad en este para lugar. trazer liberdade nesse lugar. Prepara nuestro corazón Prepare nosso coração para lo que vamos a vivir para aquilo que a gente vai viver y usa nuestra vida e usa a nossa vida, porque queremos ser libres porque nós queremos ser livres para llevar libertad a otros. para levar liberdade para outros. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén Amém. y amén. Amém. Os pecados Con los que antes nos ató. que antes nos atavam. Entonces es importante el estilo de vida que cultivamos Então é importante o estilo de vida que nós cultivamos para mantener nuestra vida en libertad. para que a gente possa manter a nossa vida em liberdade. Y si tendría que decirte algunas cosas prácticas, E se eu tivesse que dizer algumas coisas práticas, siempre hay que ir a lo sencillo, a lo básico. eu sempre quero ir ao simples, ao básico. Por ejemplo, nuestra relación con Dios. Exemplo, a nossa relação com Deus. Si nosotros no tenemos una relación personal y diaria con el Señor, Se nós não temos uma relação pessoal e diária com o Senhor, en donde oramos, aonde nós oramos, vamos a la Biblia, aonde nós lemos a Bíblia, ayunamos, jejuamos, tenemos comunión con los temos hermanos, comunhão com a igreja, com os irmãos, es fácil que el enemigo vuelva a tener autoridad. é fácil que o inimigo volte a ganhar território e autoridade. Las disciplinas espirituales As disciplinas espirituais no son una opción para un cristiano. não são uma opção para os cristãos. Es el nuevo estilo de vida É um novo estilo de vida que tenemos en Cristo que nós precisamos ter em Cristo, para vivir una vida espiritual. para que a gente possa viver uma vida de fato espiritual. Son cosas tan básicas, São coisas tão básicas, pero es donde más a veces erramos. mas é aonde mais às vezes nós estamos errando. Y la palabra dice que el espíritu es contra la carne E a palavra fala que o espírito milita contra a carne y la carne contra el espíritu. e a carne milita contra o Y espírito. hay una puja dentro nuestro. Existe uma luta dentro de nós. Entonces quizás un día no oramos Talvez um dia nós não oramos y parece que no hizo nada. e parece que não aconteceu nada. O no sé, 2 o 3 semanas dejamos de congregarnos E aí ficamos 2 ou 3 semanas sem ficar frequentando, congregando na igreja. y como que pareciera que no hiciera de manera inmediata algo. E parece que de alguma forma o diabo não faz nada de imediato com isso. Pero la mayoría de los que vuelve a tener influencia del enemigo Mas a maioria daqueles que voltam a ter a influência do inimigo de volta nas vidas deles son por pequeños deslices lentos. é por causa de pequenos deslizes que eles vão fazendo. Y cuando quizás arrancó de a poco, lento sería,
E talvez de pouco a pouco, lentamente. Cuando quiso ver la persona estaba atado con lo mismo y aún peor que antes. E talvez essa pessoa esteja atada com algo muito pior do que antes. Por otro lado, aquello con lo que nosotros nos alimentamos Por outro lado, aquilo que nós nos alimentamos, o sea, lo que entra por nuestros sentidos, ou seja, aquilo que entra pelos nossos sentidos, también es importante. também é importante. Antes quizás no meditábamos en esto, no considerábamos esto. Antes, talvez você não considerava isso, Pero de pronto en Cristo mas logo em Cristo, tenemos otra sensibilidad espiritual. a gente começa a ter outro tipo de sensibilidade espiritual. Aquello con lo que nos alimentamos, E aquilo no qual nós nos alimentamos, espiritualmente hablando, espiritualmente falando, puede afectarnos para bien pode afetar-nos para para o bem o para mal. ou para o mal. ¿Qué tenemos constantemente en la cabeza, en la mente? O que nós temos constantemente na cabeça, na mente, Nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. nos afeta em todos os outros aspectos da nossa vida. Por eso hay cosas que ya no nos deberían dar igual. Por isso, tem coisas que já não deveriam passar igualmente conosco. O sea, que escuchamos, Que a gente escute, que vemos, que o que vemos, a qué nos exponemos. aquilo no qual nós nos exponemos, nos expomos. Me encanta cuando Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, Eu gosto muito quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, sino de toda palabra que sale de la boca senão de de Dios. toda palavra que sai da boca de Deus. Y cuando él estaba hablando con la mujer samaritana Quando ele estava falando com a mulher samaritana, y sus discípulos en realidad tuvieron después de eso una conversación con él, e depois disso os discípulos tiveram uma conversa com ele. él dijo que en palabras más, palabras menos, se alimentaba de la voluntad del Padre. Ele disse com palavras mais ou palavras menos de que ele vivia e se alimentava da vontade do Pai. O sea, nuestro alimento espiritual principal Ou seja, o nosso alimento espiritual principal debe ser toda palabra que sale de la boca de Dios. deve ser toda palavra que sai da boca de Deus. Eso debería robarse el foco de nuestro corazón. Isso deveria tomar todo o foco do nosso coração. ¿Se acuerdan las palabras de Dios a Josué? Se lembra das palavras que Deus disse a Josué? Lo animó no solo a esforzarse y ser valiente, Não animou ele somente a se esforçar e ser valente, sino a meditar en su palabra senão Deus disse, medite na palavra, de día y de noche, de dia e de noite, o sea, todo el tiempo. todo o tempo. La palabra de Dios A palavra de Deus, debería robarse el foco de nuestro ela corazón. deveria tomar todo o foco do nosso coração. Y esto va a impedir que el enemigo E isso vai impedir que o inimigo vuelva a tomar lugar, volte a ganhar território na sua vida. porque la palabra trabaja en nuestro corazón Porque a palavra trabalha no teu coração y permite que el Señor siga edificando e permite que o Senhor continue construindo y permitiendo así que Cristo crezca en nosotros. e permitindo que Cristo cresça em nós. Efesios capítulo 6 Efésios capítulo 6 también habla acerca de la armadura de Dios, também fala a respeito da armadura de Deus. que creo que es también importante meditar en esto. Eu creio também que é importante a gente meditar nisso. Por ahí, si después lo quieren, pueden leer Por aí, talvez você depois, quando chega à sua casa, você possa ler esse y texto. meditar en mayor detalle, Efésios 6 você pode depois meditar com bastante detalhes, pero en palabras más y palabras menos, mas fazendo em poucas palavras, hace referencia a la lucha espiritual faz a referência à luta espiritual que temos, y a la que estamos expuestos constantemente. à luta que nós estamos expostos constantemente. Y la palabra es clara con que Satanás A palavra é clara com que Satanás está como león rugiente está andando ao redor como um leão que ruge, buscando a quien devorar. buscando a quem possa tragar. En otras palabras, está buscando que
está buscando tener una oportunidad. Em outras palavras, é como que ele está buscando a ter somente uma oportunidade. Para que quizás si hay alguna parte de la armadura que no está en vos, Para que talvez, quem sabe, alguma parte da armadura que você não está vestindo, o sea, una parte de tu vida que está desprotegida uma de Dios, parte da sua vida que está desprotegida, porque quizás descuidaste algún fundamento porque talvez você descuidou de algum fundamento bíblico, y el enemigo va a aprovechar esa oportunidad. e o inimigo vai aproveitar essa brecha, essa oportunidade. Quizás me escuchás y no sé, te va a parecer que soy extremo, Talvez você está me ouvindo e está pensando que eu sou um extremista. pero cuando se trata del mundo espiritual hay que ser extremista. Mas quando se trata de mundo espiritual, é guerra, então você precisa tratar de forma extrema. Porque ante el primer descuido, Porque diante da primeira falta de cuidado, el enemigo no te va a perdonar. o inimigo não vai te perdoar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo Se lembra quando Jesus disse que si un demonio vuelve a esa casa de la que se fue que se um espírito imundo volta à casa da qual ele foi expulso y la encuentra vacía, e encontra essa casa vazia, va y busca 7 peores então ele vai e busca 7 espíritos piores do que ele. y vuelve y hace un desastre peor que antes? E ele retorna e causa um desastre muito pior do que antes estava. En este sentido, Él no nos va a perdonar. É nesse sentido que eu digo que ele não vai te perdoar. Y miren, la experiencia nos muestra esto con mucha evidencia. E a experiência nos mostra isso com muita evidência. Todo cristiano que hemos visto retroceder de Jesús, Todo cristão que eu tenho visto retroceder de Cristo, hoy está 1000 veces peor de lo que estaba antes. hoje ele está 1000 vezes pior do que ele estava antes. Yo tengo, la semana que viene me tengo que juntar con alguien Semana que vem eu tenho que me juntar com uma pessoa que yo lideré por mucho tiempo, discipulé por mucho que tiempo. eu discipulei, que eu liderei por muito tempo. Fue un líder que alcanzó a mucha gente en nuestra casa. Foi um líder que alcançou muitas pessoas lá na nossa igreja. Él tenía una red de jóvenes Ele tinha uma rede de jovens, en grupos de crecimiento, en grupos pequeños, dos grupos pequenos da nossa igreja, como células. de 300 personas. Ele tinha 300 grupos de hombres, ¿no? 300 homens que ele Solo él. liderava. Solo él. Somente ele liderava 300. Pero tenía cosas que no había solucionado. Ele tinha coisas não resolvidas dentro dele. Y fundamentalmente cosas a ver, quizás no avergonzantes, Coisas talvez não que trazem vergonha, como un pecado como sexual, pecado sexual, como, no sé, robar. não sei, que de repente roubar. Su problema era el orgullo. O problema dele era orgulho. Y desgraciadamente su final fue terrible. E desgraçadamente, terrivelmente, o final dele foi horrível. Perdió todo, aún la familia. Ele perdeu tudo, inclusive até a família dele ele perdeu. Porque la palabra de Dios dice que Porque a palavra de Deus diz que el orgulloso cae desde muy alto, ¿no? que o orgulhoso ele cai Sí, desde muy arriba, desde muy alto. desde o alto, ele se arrebenta. Y a él le pasó eso. E com ele passou exatamente isso. Y hace aproximadamente un año atrás, E faz aproximadamente ano atrás. esto pasó hace años atrás, ¿no? Isso aconteceu faz muitos anos Pero atrás. hace casi un año atrás E faz quase ano atrás, me volvió a contactar, ele voltou a me contactar. me pidió perdón, Ele me pediu perdão, me pidió juntarse conmigo ele queria se juntar comigo y me confesó, necesitaba él confesarme todo lo que había vivido en ese tiempo que estuvo lejos de Jesús. e ele fez de confessar tudo aquilo que ele viveu quando ele estava afastado de Jesus. Y yo que había conocido su vida antes de que él conozca a Jesús, E eu que havia conhecido a sua vida antes de que ele conhecesse Jesus, vi estas palabras de Jesús de 7 demonios peores, eu vi essa palavra que Jesus fala a respeito de 7 demônios piores, cumplida al pie de la letra. cumprido à risca cada palavra.
Nunca en su vida tuvo problema con adicciones. Nunca na sua vida ele teve problema com vícios. El enemigo lo ató con cocaína. O inimigo, Satanás, aprisionou ele com o vício da cocaína. Pecados sexuales. Pecados de sexualidade. Se metió en el narcotráfico. Ele se meteu com o narcotráfico. Una cosa de locos. É uma coisa de louco. Totalmente ido. Ele Fuera de sí. totalmente fora de si, desviado. Pero es grande el amor de Dios, ¿no? Mas é tão grande o amor de Deus que cada persona que se cruzaba con él en un lugar oscuro e cada pessoa que cruzava o caminho dele num lugar de escuridão no dejaba de recordarle cuánto él hablaba de Jesús antes. não deixava de lembrar a ele o quanto ele falava de Jesus para as pessoas. Y Jesús lo volvió a encontrar en los peores lugares. E Jesus voltou a encontrar ele nos piores lugares. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, Porque quando Deus chega na nossa vida, nos marca para siempre. ele nos marca para sempre. Es como la mafia. É como a máfia. Vos entrás si querés, Você entra se você quiser, pero después no sé cómo salís, ¿no? mas depois não tem forma de você sair. Hay como una marca en nosotros. Existe uma marca em nós. Pero necesitamos ser sabios para cuidar nuestra vida espiritual. Mas nós precisamos ser sábios para cuidar da nossa vida espiritual. Y él hoy, gracias a Dios, está siendo sano, está siendo libre. E eu dou graças a Deus que já tem 2 anos que ele está sendo liberto. Sí, Dios está trabajando en él. Deus está trabalhando nele. Ahora, fíjense, Santiago capítulo 4, versículo 7, Tiago capítulo 4, verso 7, también habla de la importancia de someterse a Dios. também fala da importância de se sujeitar a Deus, O sea, vivir rendido. de viver rendido. Esto es clave para que Satanás no vuelva a tener autoridad. Isso é chave para que Satanás não volte a ter autoridade. O sea, la vida cristiana es una vida de rendición. A vida cristã é uma vida De rendición. de rendição. Cuando el enemigo ve que en nosotros hay altivez, Quando o diabo vê que em nós existe altivez, orgullo, orgulho, soberbia, soberba, creer que podemos solos, acreditar que a gente pode viver sozinho, en nuestra propia na voluntad, nossa própria vontade, según nuestra propia opinión, segundo a nossa própria opinião, el enemigo toma autoridad nuevamente. o inimigo toma autoridade novamente. Por eso Santiago nos invita a someternos a Dios, Por isso, o livro de Tiago ensina a gente a se sujeitar a Deus, a vivir en su voluntad, a viver na sua vontade, como Cristo Jesús nos enseñó. como Cristo Jesus nos ensina. Y esto es clave para mantener nuestra libertad. E isso é chave para manter a nossa liberdade. Y por último también no tener nada que ver E por último, eu digo que não tem nada a ver con los pecados que antes nos ataron com os pecados que antes prendia você, o con las influencias ou com as influências que en algún momento tomaron lugar en nuestra vida. que em algum momento tomaram lugar na nossa vida. Y a veces no retroceder E às vezes não retroceder significa cortar ciertos vínculos con personas significa cortar certos vínculos com pessoas que quizás nos contaminan. que talvez nos contaminem. Quizás hoy estamos débiles en la fe Talvez hoje estejamos débeis na fé y hay relaciones que vamos a tener que pausar e vai haver relações que a gente vai ter que colocar em pausa, porque el enemigo utiliza eso porque o diabo usa isso para seguir estorbando nuestro avance en Cristo. para seguir atrapalhando o nosso avanço no reino. ¿Me siguen hasta acá? Vocês me seguem até esse momento? Miren, quisiera mostrarte ahora como en 3 posiciones en las que el enemigo busca entorpecer a los hijos de Dios. Talvez eu queira mostrar para vocês 3 coisas que o inimigo usa para entorpecer a sua mente. Puedo decir que quizás son como 3 niveles, São 3 níveis, porque está esta idea de que quizás un cristiano no puede estar endemoniado. e até a ideia de que um cristão não pode estar endemoniado, O no puede estar bajo la influencia del enemigo. ou não pode estar debaixo de uma influência demoníaca. Pero te quiero mostrar que hay 3 niveles en los que el enemigo puede llegar a operar en nosotros. Mas existem 3 níveis nos quais o inimigo pode chegar a operar em nós, O por lo menos intentar. ou pelo menos tentar.
El primero es la oposición. O primeiro é a oposição. Y a esto estamos expuestos todos. E a esse nível todos nós estamos expostos. Aún vemos en los evangelios que Jesús experimentó oposición. Ainda vemos que nos evangelhos Jesus experimentou oposição. O sea, Satanás estaba decidido a no permitirle a Jesús cumplir su propósito. Satanás estava Decidido. decidido a não permitir Jesus cumprir o seu propósito. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. E é exatamente o mesmo que ele deseja fazer com todos nós. Es una de las evidencias más claras, É uma das evidências mais claras, la oposición, a oposição de la guerra espiritual. da guerra espiritual. El enemigo te va a atacar con ideas, O inimigo vai atacar você com ideias, con com pensamientos, pensamentos, con com tentaciones. tentações. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos, Jesus foi tentado em tudo, disse Deus, pero no se halló pecado en él. mas não se encontrou pecado nele. Entonces, nosotros también vamos a experimentar esto. Nós também vamos terminar experimentando De isso. hecho, lo experimentamos. E, na verdade, a gente experimenta, Solo que tenemos que estar en guardia, preparados só que a gente precisa estar em posição de guarda, preparados para responder cada ataque del enemigo. para responder a cada ataque do diabo. Podríamos decir que este es un primer nivel, la A oposición. gente poderia dizer que a oposição é o primeiro nível. Es un nivel en donde la lucha espiritual se hace evidente contra las fuerzas demoníacas. É um nível onde se torna evidente que as forças espirituais estão lutando contra nós. Pero el segundo nivel es el de la opresión. Mas o segundo nível, eu chamo de opressão. Es un nivel más profundo que el anterior, É um nível mais profundo do que o nível anterior. en donde la guerra espiritual quizás sigue en el plano de la mente, É onde a guerra espiritual talvez siga no plano da mente, pero quizás ya se comienza a manifestar físicamente. mas talvez já comece a se manifestar fisicamente. En algunos con dolores de cabeza, Alguns migrañas, com dores de cabeça, dor e enxaqueca, depresión, depressão, ataques de pánico, ataques de pânico, algunos tipos de enfermedad. alguns tipos de enfermidades. Miren, hay muchos que son sanos de un problema físico Alguns são curados de um problema físico después de reprender al demonio que está detrás. depois de repreender o demônio que está por trás daquilo. Porque en este nivel la opresión Porque nesse nível a opressão le ha dado una autoridad al enemigo deu autoridade ao inimigo, en donde ya suceden cosas físicas. aonde já começa a suceder questões físicas. Perdón. Tranquilo. Y el tercer nivel, E o terceiro nível, quizás el más alto, talvez esse seja o mais alto, el más complicado, mais complicado. es el de la posesión. É o nível da Posesión, possessão, que es el que uno tiene en su mente que algum tenha na sua mente por las películas, por causa dos filmes. cuando uno habla de un endemoniado. Quando alguém fala de um endemoniado, Siempre en nuestra mente está alguien fuera de sí. sempre na nossa mente a gente pensa em alguém que está fora de controle de si. Pero quiero que vean que, aunque este es el nivel más alto de autoridad demoníaca, E eu quero que você veja que alguém com um nível mais alto de autoridade diabólica, eso no significa que el enemigo no tenga autoridad de otras formas, más sutiles a veces, não significa que o inimigo não tenha a autoridade de formas más de sutiles, forma mais sutil. ¿no? La oposición o la opresión son evidencia de esto. A oposição e a opressão são evidências disso. Pero ya cuando el enemigo tomó aún más autoridad, Mas quando o inimigo tomou mais autoridade, puede poseer a una ele persona, pode possuir uma pessoa. y esos son los casos que vemos de personas fuera de sí, E aí vem os casos de pessoas que ficam fora de si, que você já viu. que cuando uno ministra, E quando você ministra, ellos no se pueden controlar. eles não conseguem se controlar. Lo que experimentan es más fuerte de lo que puede su voluntad retener. O que experimentam é muito mais forte do que a sua vontade de deter isso. Ahora, quiero
hablando de los cristianos que pueden ser poseídos o que pueden ser influenciados, Agora eu quero falar dos cristãos que podem ser possuídos ou influenciados. hay una historia que recordaba ahora antes de pasar, Existe uma história que eu me lembrava antes de passar aqui, que está en el libro de Hechos, que está no livro de Atos, capítulo 5, capítulo 5. y es la historia de Ananías y Zafira. É a história de Ananias e Safira. ¿Alguno recuerda esa historia? Alguém se lembra dessa história aqui? Iban unos 5 años aproximadamente Ia uns 5 anos aproximadamente. de Pentecostés, desde Pentecostés, Desde o Pentecostes aconteceu o isso. sea, desde el inicio de la iglesia. Desde o início da igreja. Y la obra del Espíritu Santo entre la iglesia primitiva era impresionante. E a obra do Espírito Santo na igreja primitiva era algo impressionante. Y en el versículo 1 del capítulo 5 E no versículo 1 do capítulo 5 de Hechos, de Atos, dice que un hombre llamado Ananías diz que um homem chamado Ananias, vendió una propiedad que tenía, ele vendeu uma propriedade que ele tinha. se puso de acuerdo con su esposa, Ele se colocou em acordo com a sua esposa se quedó con parte del dinero e ele ficou com parte do dinheiro. y el resto lo puso a disposición de los apóstoles. E o resto ele deu à disposição dos apóstolos. Fíjense que esto es algo que muchos en la iglesia estaban haciendo. Preste atenção que isso é algo que muitos na igreja já estavam fazendo. Bernabé, el apóstol, Barnabé, o apóstolo, que viajó con el apóstol Pablo, que andava com Paulo, aunque encontró a Pablo, porque dice que él lo trajo de Tarso, ¿no? A Antioquía. aquele que encontrou a Paulo, que traz de Tarso, né, a Antioquia, Él hizo esto movilizado por el Espíritu, de vender su ele propiedad. foi mobilizado pelo Espírito a vender sua propriedade e dar para a igreja. Y Hechos dice que muchos hacían esto. E o livro de Atos fala que muitos faziam a mesma coisa. Y pareciera que Ananías y Zafira E parecia que Ananias e Safira, no se quisieron quedar atrás eles não quiseram ficar de trás dos outros y buscaron aparentar e eles buscaram aparentar que habían vendido una propiedad que eles tinham vendido uma propriedade. y pusieron como el 100% de eso, la totalidad. E como fosse 100% disso, entregando a totalidade. Pero era mentira, ¿no? Mas era mentira. Y el versículo 3 sigue diciendo E o versículo 3 segue dizendo que Pedro que Pedro le reclamó a Ananías reclamou a Ananias cuando él vino a poner el dinero. quando ele veio depositar o dinheiro. ¿Cómo es posible que Satanás E Pedro disse: como é possível que Satanás haya llenado tu corazón tenha enchido seu coração para que le mintieras al Espíritu para que Santo você mentisse ao Espírito Santo y te quedaras con parte del dinero que e que recibiste? você ficasse com parte do dinheiro que você recebeu? Fíjense, Satanás había tenido lugar en el corazón de Ananías. Agora preste atenção, diz que Satanás tinha tido lugar no coração de Ananias. Había, dice, llenado de esa mentira el corazón de Ananías. Diz que Satanás havia enchido o coração de Ananias. O sea, Ananías y Zafira eran cristianos, Ananias e Safira eram cristãos, pero no por eso estaban libres. mas nem por isso eles estavam livres. Y lo que vemos es la influencia del enemigo E o que nós vemos aqui é a influência do inimigo, al punto até o ponto de que cometieron algo de que eles cometeram algo que les costó la vida. que custou a eles a sua própria vida. ¿Saben cómo sigue la historia, no? Vocês sabem a história, não? Ananías termina muerto, Ananias termina morto, Zafira termina muerto. Safira termina morta, Ambos muertos por la unción del Espíritu. ambos mortos pela unção do Espírito. No es nuestro tema de hoy, ¿no? Esse não é o assunto de hoje, Pero la unción puede sanarte mas a unção ela pode curar você o puede liquidarte. ou ela pode acabar com você.
O sea, con la unción no se juega, a eso quiero decir, Não ¿no? se brinca com unção. O sea, donde está el Espíritu de Dios, Aonde o Espírito de Deus está, uno tiene posibilidad de experimentar libertad você tem a possibilidade de experimentar a liberdade, o puede exponerse a un gran peligro ou você pode se expor a um grande perigo si uno no tiene temor de Dios. se você não tiver temor de Deus. Entonces, no pensemos que por ser cristianos Então não pensem que por ser cristãos, el enemigo no vaya a querer tener algo que ver con nosotros. o inimigo não vai querer ter algo contra nós. Él nos quiere destruir. Ele quer destruir a gente. Él quiere arruinar todo lo que pudimos ganar en Cristo. Ele deseja arruinar tudo aquilo que você conquistou em Cristo. Entonces es nuestra responsabilidad Então é a nossa responsabilidade cuidar la libertad que el Señor nos está dando cuidar da liberdade que o Senhor tem nos dado y hacerla crecer. e Hacerla crecer. fazê-la crescer. Si hoy vos te considerás una persona libre, Então, se hoje você se considera uma pessoa livre, quiero decirte de parte de Dios eu quero dizer a você, da parte do Senhor, que podés ser más libre aún. que você pode ainda ser mais livre. Y lo que va a determinar eso E o que vai determinar isso na sua vida es tu actitud de búsqueda. é a sua atitude de buscar. Amén. Amém? Y miren, la verdad que hoy podríamos seguir hablando, E ó, preste atenção nisso aqui. A gente poderia continuar a seguir falando sobre isso. pero en todo el día ya hablamos bastante. Mas todo esse dia a gente já falou muito. Yo creo que es un buen tiempo para que podamos ministrar libertad. Mas eu acredito que agora é um bom momento para a gente começar a ministrar a libertação. Y pedirle al Espíritu Santo que sane lo que deba sanar. E pedir ao Espírito Santo que ele possa curar o que ele precisa curar. Sé que lo viene haciendo, Eu sei que ele já está trabalhando com você. pero confío que lo va a completar ahora. Eu confio que ele vai completar isso aí agora na sua vida. ¿Te parece si juntos invocamos al Espíritu Santo O en que este você lugar? acha da gente juntos aqui invocar a presença de ¿Podemos Deus? ponernos de pie? ¿Sí? Vamos colocar de pé. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a pedir a mi papá que pueda guiar este primer momento y Eu vou después yo voy a... pedir ao meu papai que ele possa guiar esse primeiro momento. Sí, Señor. Ureka papistacho, tu papirisa, dasto, papirengereza. Obra que está, oh Espíritu Santo está aquí. Oh, Espíritu El Santo Espíritu está aquí. del Señor es O Espírito honrado. do Senhor é El com a... Espíritu del Señor es honrado. O Espírito Te Santo é amamos, honrado. Te Espíritu amamos, Santo. Espírito Santo. Perdona Perdoa toda ofensa, toda ofensa, toda iniquidad, toda iniquidad, toda blasfemia, toda blasfêmia, toda palabra toda que palavra ha herido tu corazón. que feriu o seu Oh coração. Espíritu Santo, Oh, Espírito Santo, ven, vem, toma la vida toma a vida de cada persona, de cada pessoa, de cada matrimonio, de cada casal, de cada hombre y cada de mujer. cada homem, de cada Ore mulher. que estás tu baixa, te perbagueiza. Hoy yo declaro la victoria sobre su vida, Hoje sobre eu su declaro a casa, vitória sobre a sua sobre vida, su matrimonio, sobre su sobre o seu descendencia. casamento e sua En el descendência. nombre de Jesús de Nazaret. No nome de Jesus. Oh Padre Celestial, Pai celestial, en el nombre santo no nome santo de tu Hijo Jesucristo, seu filho Jesus yo Cristo, tomo autoridad eu tomo autoridade contra toda fuerza contra maligna. toda força maligna. En el nombre de Jesús, No nome de Jesus. reciba la libertad, Recebam a liberdade. reciba el poder de Dios, Recebam o poder. reciba ahora libertad profunda. A En liberdade. el nombre de Jesús, Em nome- reciba milagro. Receba En el milagre. nombre de Em Cristo. nome de Cristo. O prasto baixa do governo. En este momento vamos a renunciar Nesse momento a gente vai renunciar a todo espíritu del mal. a todo espírito do Yo mal. sé que usted es un cristiano verdadero. Eu sei que você é um cristão No verdadeiro. tenga temor. Não tenha medo. El acto de renuncia O ato de es renúncia muy poderoso. é muito poderoso. Yo le invito en el nombre de Então Jesús quero fazer um convite em a nome de renunciar a todo demonio, que vocês vão renunciar agora a todo a demônio, todas las obras de las a tinieblas. todas as obras das En trevas. el nombre de Jesús, No nome de Jesus. algo se va a quebrar, Algo vai ser algo se va a romper. Algo vai En el romper hoje. nombre de Jesús, No nome de Jesus. repitamos juntos, Nós vamos declarar juntos. Señor Jesús, Repita comigo, Senhor Jesus, en tu santo nombre, no seu santo nome, te ruego, Señor, eu rogo, Senhor, que me liberes que o Senhor me de liberte toda influencia maligna, de toda influência de
maligna. Porque en esta noche Porque nessa noite yo renuncio eu renuncio a Satanás a Satanás y a todas sus obras. e a todas as suas En el obras. nombre de Jesús. No nome de Jesus. Renuncio Eu renuncio en el nombre de Jesús no nome de a Jesus todo espíritu del mal. a todo espírito do mal. En el nombre de Cristo No nome de le Cristo. rechazo, Eu rejeito le resisto, e eu lo resisto echo fuera de mi vida, e eu lanço fora fuera de mi mente, da minha mente, fuera de mi cuerpo, fora do meu corpo, fuera de mi alma. fora da minha En alma. el nombre de Jesús No nome de yo Jesus. renuncio Eu a todo renuncio espíritu maligno espírito que ha maligno venido que veio de generación en de generación. gerações anteriores. En el nombre de Jesús No nome de Jesus. renuncio a todo espíritu Eu familiar renuncio todo espírito y me familiar. declaro E eu declaro libre livre por la sangre de Cristo, pelo sangue de por el nombre que sobre todo nombre. por o nome Se do rompe nome. toda atadura, Eu tiro toda toda a ligadura toda ligadura en mi mente, da minha mente, en mi alma, da minha alma, en mi cuerpo. meu corpo. En el nombre de Jesús em nome de Jesus. renuncio Eu renuncio a todo pecado. a todo En pecado. el nombre de Jesús Em nome de me Jesus. arrepiento Eu me arrependo de todo corazón de todo meu y me coração. aparto del mal. E eu me aparto do En mal. el nombre de Jesús Em nome de Jesus. pido perdón a Dios Eu te peço perdão, por Deus, todos los por pecados todos os de mi pecados da familia. minha família. Señor Jesús, Senhor, ten misericordia, tem porque misericórdia. de muchas maneras De muitas maneiras te hemos ofendido. nós temos ofendido. En el nombre de Jesús ahora E agora, em nome de Jesus, renuncio a todo demonio eu renuncio a todo demônio que ha venido trayendo enfermedad. que veio me trazer En enfermidade. el nombre de Jesús, No nome de Jesus. enfermedad hereditaria. Enfermidade hereditária. Corto tu poder, Eu corto o seu te poder echo fuera de mi vida. e eu lanço fora da minha En el vida. nombre de Jesús, No nome de Jesus. en el nombre de Jesús, No nome de Jesus. renuncio a mis antepasados. Eu renuncio aos meus Corto antepassados toda ligadura del e mal. toda a ligação. Corto todo poder de magia, Eu corto todo o poder de magia, brujería, de bruxaria, de idolatría. de idolatria. En el nombre de Jesús, No nome de echo Jesus. fuera de mi vida, Eu lanço fora fuera de mi línea familiar. da minha linha En el familiar. nombre de Jesús, No nome de cae Jesus. por tierra, Cai por terra porque agora. soy un hijo de Dios. Eu sou um filho de Porque Deus. soy un hijo de Eu Dios. sou um filho de Deus. Soy un hijo de Dios. Sou um filho de Deus. Mi nombre Em nome está escrito de Cristo. en el libro de la vida. E está escrito o meu nome no livro En da vida. el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Declaro que hay libertad para mi alma. Traz liberdade Hay para mim. vida abundante. Declaro que hay vida Eu abundante. declaro que existe vida En abundante. el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Algo cambia. Algo muda. Algo se quiebra. Algo quebra. Algo se rompe. Algo Para se la rompe. gloria de Dios. Para a glória de Mi Deus. vida es A cambiada. minha vida é Mi mudada. vida es transformada. Mi vida transformada. En el nombre de Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Vamos a orar por sanidad en el nombre de Nós vamos Jesús. orar por Vamos a orar por sanidad. Padre Celestial, toca las columnas, Señor. Toca columnas. Toca, ordeno. Eu ordeno. Ahora tenderé esas vértebras, tenderé esas columnas, Senhor, tenderé endireita a esas, vértebra e a coluna. en el nombre de Jesús, No nome de con la curvatura normal de la columna. Toda a Ahora en el não é nombre de normal, volta ao Jesús, normal. empiezo a hacer el movimiento que no podía hacer. Começa a fazer En os el nombre movimentos de que você não Jesús, conseguia fazer. empieza a movilizar su columna. Começa a mexer sua Reciba coluna. sanidad, reciba libertad, Recebe liberdade. reciba el poder de Dios. Recebe o poder. Ordeno que toda hernia de disco Eu ordeno que toda sea sanada seja en curada el agora. nombre de Jesús. No nome de Jesus. Empieza a movilizarte, Comienza empieza a a se hacer mover, lo que no comienza a se podías mover. hacer con tus piernas, Comienza a fazer con o que tus não conseguia huesos, fazer. con tu cadera, en el nombre de Jesús. Cortamos as cadeias agora. Levanta los ojos al cielo. Levante os olhos para o céu. Levanta tu alma al sanador, tua alma pro al céu. salvador, Para o al Salvador. O libertador. libertador. Dale gloria. E começa a dar glória Él para se ele. lo merece. Ele merece a glória. Él es tu médico. Ele é o seu médico. Oh Jesús, sigue obrando, sigue Jesus, sanando, continúa sigue trabalhando, começa liberando, curando. sigue tocando. Toca, segue Oh tocando. Señor, toca los oídos, sean Os sanados. ouvidos agora Toca sejam los curados. ojos, sean Toca os sanados. olhos sejam curados. Toda médula espinal sea sanada, todo nervio A medula seja que está curada. enfermo, en el nombre de Jesús sea sanado.
Quem está enfermo seja curado. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba sensibilidad. Recebe sensibilidade. Si no tenía sensibilidad, Se você não tinha empieza a sensibilidade, mover lo que estaba comienza a paralizado. mover y En hacer lo que el se no podía nombre hacer. caractoso, papirayer y reciba, reciba en el nombre de Jesús. Reciba en nombre. Reciba milagro en el nombre de Jesús. Reciba en nombre. Reciba milagro en los hombros. milagre em nome Milagros en los hombros, milagre nos en las ombros, clavículas, en los huesos. clavículas, ossos. Reprendo la artritis. Reprendo la artrosis. Eu repreendo a En el nombre de Jesús. na autoridade do Te nome. vas, enfermedad inflamatoria. Toda Te vas enfermidade en el nombre inflamatória. de Jesús. Vai em nome de Te Jesus. vas, te vas, te vas, Se te vai, vas. se vai embora. Ahora, abandona dolor, espíritu de dolor. Toda dor vai embora. Suelta. Solta, Suelta. Suelta en el nombre Solta de em nome de Jesús. Jesus. Reprendo todo demonio Eu repreendo todo demônio que oprime el alma. que oprimia a alma. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Sé sano. Seja curado. Sé sana. Seja curada. Con el amor del Espíritu Santo. Com o amor Ore que do está Espírito sobre Santo. María, reciba, 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 reciba el bálsamo del amor de Dios. Reciba o bálsamo. Reciba el poder de Dios, Reciba o poder reciba de el Deus. milagro. Reciba milagro. Ore que está sobre mamá, donde que propongas. Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por toda familia que está en opresión. Em nome de Jesus, eu quero orar por toda a família que está vivendo debaixo de opressão. Si tu familia está pasando una situación de opresión demoníaca, Se a sua família está passando agora por um momento de opressão demoníaca, ponela delante de la presencia de Dios. se coloca agora na presença de Deus, você agora. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Declaramos familias libres. Nós declaramos famílias libertas. Toda familia que estaba siendo atacada Toda família que estava sendo atacada. sea liberada ahora en Seja el nombre de livre Jesús. agora em nome de Jesus. Todo espíritu que oprimía a las familias, Todo espírito que oprimia as famílias. huya ahora en el nombre de Jesús. Fuja agora em nome de Jesus. Espíritus que traen división, Espírito que traz divisão nas famílias. espíritu que trae contienda, Espírito que traz contenda. espíritu que trae mentiras en la familia. Espírito que traz mentira na família. Satanás, te ato y te echo fuera. Satanás, eu te ato agora e te expulso. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Hay reconciliación en las familias. Existe agora reconciliação entre as Hay famílias. restauración en las familias. Restauração das famílias. Entre padres e hijos. Entre pais e filhos. Entre esposos y esposas. Entre esposo e esposa. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Espíritu Santo, ahora Espírito Santo agora. tu libertad visite cada hogar. A sua liberdade visita agora cada um. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Sean llenos del Espíritu Santo. Sejam cheios do Espírito Espíritu Santo, vení y llenanos. Santo. Espírito Santo vem enchendo. Espíritu Santo, vení y llenanos. Espírito Santo vem enchendo. Tu libertad nos llene, A sua liberdade enche. nos inunde. Tu libertad nos inunde. A sua liberdade nos Nos ilude. inunde. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Aquellos que sienten Aqueles que sentem. que necesitan recibir un rompimiento, Aqueles que precisam receber um rompimento agora. yo te animo a que puedas pasar al altar, Nós queremos que você venha adiante agora. Você que quer um romper de Deus na sua vida. porque estamos creyendo que Dios va a hacer aún cosas mayores. Porque nós estamos crendo que Deus vai fazer coisas ainda maiores na sua vida. Queremos orar en esta hora, Nós queremos orar agora. como el Espíritu nos guía. Como o Espírito... Vem para pertinho aqui. Vem para frente. Como o Queremos Espírito Santo vai nos guiar. con imposición de manos, E nós vamos impor as mãos. creyendo que Dios va a romper cadenas Nós vamos crer que o Senhor vai quebrar as cadeias y aqui. que va a deshacer todo aquello E que Ele vai desfazer tudo que precisa desfazer.